Oi gente, tudo bom? Se você é novo aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Clarissa Bits e no vídeo de hoje eu estarei fazendo feedback de desenho de outubro. Algumas semanas eu postei tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram o link do formulário para o feedback de outubro. Se você não sabe o que está acontecendo, todo mês eu tô lançando aí um formuláriozinho para vocês poderem preencher. E aí eu vou escolher 10 inscritos, 10 pessoas, 10 artistas desse formulário pra eu dar feedback de desenho aqui em um vídeo mensal, tá bom? Basicamente vocês não precisam de levar tudo que eu falo a sério, tá? É a minha opinião, vocês não precisam concordar. E principalmente pra quem tá recebendo a crítica, né, ou feedback, coisa assim, não leve pro lado pessoal, tá bom? Eu sei que algumas pessoas no meu vídeo refazendo o desenho dos inscritos, algumas pessoas comentaram falando que eu tava sendo um pouquinho, tipo, má, sabe? Um pouquinho rude. Não leve pro lado pessoal, sabe? Eu tô fazendo assim, eu tô dando um feedback honesto a partir da minha opinião, que seria o tipo de coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu tava começando, porque quando eu tava aprendendo a desenhar, não tinha ninguém pra me dar feedback. Tipo, meus pais falavam, tá lindo, tá lindo. Então é bom eu ter uma visão de uma pessoa diferente pra ajudar. Então vamos começar com o primeiro artista, que é o Matheus Carelli. Gente, o Matheus, ele apoia o meu trabalho há muitos e muitos anos. Quando eu tinha tipo uns 15 anos, antes de fazer o canal do YouTube, eu tinha um blog de moda muito besta e ele era tipo o meu único fã. E ele era muito gente boa, sempre comentava, sempre mandava mensagem pra mim, tipo, acompanho a arte dele há muito tempo e eu gosto muito também da arte dele. E aí ele me mandou este desenho e ele falou que uma coisa que ele teve dificuldade em fazer nesse desenho era cabelo, e ele tá tentando trazer mais realismo pra arte dele. Então assim, esse desenho, a pele tá perfeita, e eu vejo aí pela descrição do desenho que ele tá fazendo, né, tipo, com inspirações da Ariel. Então assim, eu amei esse desenho e realmente eu consigo ver, né, a dificuldade em fazer o cabelo. E eu acho que cabelo vai ser realmente de encontrar um pincel bom. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer cabelo, mas assim, se você tá querendo fazer cabelo digital realista, eu acho que assim, eu não tenho muitas dicas, porque não é uma coisa que eu domino, que eu tenho a técnica. Mas se eu estivesse aí no seu lugar tentando fazer uma coisa mais realista assim, eu estaria procurando artistas parecidos. Então, sei lá, Fernanda Soares, eu vou deixar o arroba dela aqui. Ela tem uma arte realista, um pouco aí, tipo, fantasia, não sei o que, mas a arte dela acho que seria a coisa mais próxima do que você tá tentando fazer. E aí eu realmente estaria procurando todos os materiais que essa artista já publicou, sabe? Quando eu tô afim de aprender como é que um artista trabalha e eu quero realmente entender o processo de criação de um artista, eu vou atrás de tudo que essa pessoa já fez. Então todos os desenhos, rabiscos, vídeos, se eles tiverem um Patreon, né, que é tipo um site pago, eu também dou dinheiro pra eles, assisto os vídeos, tutoriais, tudo. Então eu faria isso, tá? Principalmente nessa coisa de cabelo, que eu realmente vejo que é a única coisa que não combinou com o resto do desenho, porque eu vejo que a pele, o rosto, assim, você trabalhou bastante. Uma coisa que eu percebi é que os olhos não estão muito simétricos, então eu dou a dica sempre de virar o seu canvas, né, na horizontal pra ver isso. Eu também vejo que o contorno em algumas partes, tipo, da têmpora aqui pra orelha, se você der um zoom no desenho, não tá com muita definição. Então eu vejo que você trabalhou com aí alguns pincéis, talvez de aerógrafo, ou então foi aí com a parte de borrar mesmo. E eu estaria trabalhando com um pouquinho mais de precisão nessas sombras pra você definir um pouco mais as coisas. E aí também eu vejo que essa roupa, né, verde, não sei se ficou numa camada por cima ou por baixo do esboço, mas eu vejo aí um pouco do esboço do corpo dela, que tá aparecendo meio que por cima da roupa. Então, ter certeza que o que tá por cima, né, do corpo, na parte das camadas também está por cima. O próximo desenho é da Lara, e ela teve dificuldade em fazer as mãos e ela quer muito trabalhar com anatomia e finalização. A Lara, ela fez um desenho aí com arte tradicional, então com lápis. Eu achei muito fofinho esse desenho. E realmente, Lara, essa coisa de desenhar à mão, como você tá desenhando, pelo menos parece pra mim, que é um desenho pequeno,
seria um pouquinho difícil de você conseguir fazer todos os dedos, tá? Eu sempre dou a... Se você estiver desenhando com materiais tradicionais, eu sempre sugiro pra você estar desenhando com uma forma um pouco maior, tá? Eu também teria cortado o desenho um pouquinho acima, porque parece que a perna dela é extremamente longa, porque eu não tô vendo o joelho dela. E eu tô, assim, parece que o joelho dela tá abaixo da onde você cortou, mas aí ficaria muito longo, tá? E aí a outra coisa é pegar sempre uma foto de referência, né? Porque eu acho que o vestido tá muito estático, parece que é um vestido assim de papelão, porque não tem fluidez. E não ter medo de pressionar essa mão pra fazer um contraste um pouquinho maior de luz e sombra, tá? Porque tá tudo muito fraquinho e eu sei que, assim, material tradicional realmente dá medo de você errar, porque se você errou, cagou. Mas não tenha medo de testar, tá? Eu acho que você poderia sim ter feito esse cabelo muito mais escuro do que ele é. E realmente experimentado com diferentes cores, tá? Se você estragou o desenho tradicional, joga fora, deixa, começa de novo. Não tem problema, você só vai aprender mais e se tornar uma artista melhor refazendo seus trabalhos. Próximo desenho é do Raiwan Vieira. Ele teve dificuldade em resumir informações para passar a ideia da arte e ele tá tentando melhorar estilo e cenário. Então ele tem aí esse desenho de uma pessoa andando e jogando fora alguma coisa na parte de orgânico. Parece que é um coração, talvez uma maçã, não sei. E o que eu vejo é que não necessariamente tem um foco. Então, o que eu teria feito é, assim, focar qual é a história. Realmente, desse desenho, eu não tô entendendo tanto a história. Eu não sei se a história é, assim, uma crítica social, se é o fato que estamos ficando muito consumistas, que a gente tá perdendo um pouco a nossa alma. De qualquer forma, olhando para o desenho, eu faria assim. Primeiro, essa perspectiva não tá muito certa, tá? Ela tá um pouquinho distorcida. Eu tentaria pegar realmente fotos de referência, sempre, tá? A perspectiva é uma coisa complicada. Eu colocaria realmente a pessoa um pouquinho mais pra dentro do desenho, se o foco é esse, porque assim, você tá brincando um pouquinho aí com essa coisa dos terços, né? Eu tô vendo isso, que a pessoa tá em um terço, aí a lixeira e tenho esse pôster. Mas realmente procura saber o que precisa estar nessa imagem pra passar a ideia. Porque eu acho que talvez, se você quiser fazer realmente uma crítica social, você podia encher a parede de pôster. Não coloca só um ou dois. Enche de pôster. Ou então você tira tudo e deixa o foco no seu personagem e na ação do seu personagem. Quando você precisa passar uma crítica social, você tá tendo dificuldade em fazer isso, palavras é muito bom. Então adiciona aí uma legenda no seu desenho, adiciona aí uma frase de efeito no desenho em si, tipo por cima mesmo, que isso vai ajudar, vai deixar o seu desenho mais transparente. E assim, o desenho em si, eu gostei, eu amei que você lembrou de fazer a sombra, né? Então temos uma sombra aí, temos profundidade, mas a pessoa, o braço assim, tipo, não tem emoção. Eu não sei qual é a história desse personagem, então assim, eu acho que você precisa de voltar. Então assiste aquele meu vídeo, né, como desenhar cenários e contar história. Pensa realmente, quem está fazendo o que e onde. E se você realmente está tentando fazer um desenho com a base de uma crítica social, tenta fazer isso, tenta pegar uma frase e tentar ilustrar essa frase. E pensa assim, qual é o mínimo de informação que eu preciso de ter nesse desenho pra mostrar o que eu quero mostrar. Então não precisa de colocar, encher o seu desenho de coisa se não tem uma função, né? Então assim, tudo que você coloca no seu desenho precisa de ter um objetivo, precisa de ter um efeito. Você não precisa de colocar coisas só porque você acha, ah, vai ficar legal. Não. Próximo desenho é da Maria Clara. Ela falou que ela teve dificuldade em fazer anatomia e ela tá tentando melhorar tudo na arte dela, mas ela tem dificuldade em fazer anatomia. Quando eu vi esse desenho da Maria, eu fiquei, cara, uou. Foi um desenho extremamente ambicioso e eu admiro muito isso, sabe? Eu nunca tentei desenhar uma coisa realmente tão grande. Uma coisa também que eu falaria pra você, Maria Clara, é bem parecido com o que eu falei pro Raiwan, pensar em composição. Qual é o foco dessa imagem? Como as cores estão bem escuras nesse fundo e tudo mais, eu não consigo entender o que tá acontecendo. Então eu não sei se isso é no planeta Terra ou não, se essa bola vermelha é a Lua ou é Marte, não sei. Eu fiquei um pouquinho confusa com isso. Eu também fiquei confusa com o fato que tem esse planeta Terra, né, que é tipo um globo em si, aí no cantinho. Então,
coloca as coisas mais, tipo, mostra as coisas, sabe? Porque a gente tem esse espaço imenso em azul que não tá me dando informação nenhuma. Então a maior parte do desenho não tem nada. Então assim, na hora que eu olho, eu vejo esse azul, e aí eu vou nessa menina, e essa menina tá apontando pra esse negócio vermelho que eu também não tô entendendo o que é. E aí depois eu voltei pra menina e eu fiquei, uai, tem um globo aqui atrás dela, mas não, tipo, eu não tô sabendo por que que esse globo, eles estão em cima de um prédio, não. Então pensar um pouquinho nisso, sabe? Qual é, o que que você tá tentando mostrar com esse desenho? Se você acha que não tá tão claro para o leitor ou para sua audiência, adicione uma legenda no seu post no Instagram, explica um pouquinho mais sobre sobre o seu desenho. O próximo desenho é do Rian, que teve problemas com contraste, dificuldades com contraste e a textura das plumas do pavão, e tá tentando melhorar aí mais texturas, deixar os desenhos com, né, com um gostinho de textura. Assim. Eu adorei esse desenho, eu achei um desenho muito legal. Então vamos lá, vamos falar sobre textura. Textura, gente, é pincel, tá? Eu tenho um vídeo meu falando sobre textura, então você pode adicionar textura tanto com os pincéis quanto com imagens que você coloca por cima do seu desenho em alguns diferentes modos de camada pra deixar um pouquinho de textura, tá? Neste caso, você tá tentando fazer as plumas dessa ave. Pra isso, você teria que realmente testar diferentes pincéis, vários pincéis, até você encontrar algum pincel que ficaria legal. E aí o que que eu sugiro? Eu sugiro que você procure arte de outros artistas que desenharam aves que você gosta. Então pode ser o caso que foi uma coisa extremamente realista, que um artista passou tipo dias trabalhando pena por pena. Pode ser uma coisa um pouquinho mais abstrata, que eles estavam trabalhando com algum pincel mais grosso, então parece que é tipo uma coisa bem pintura. E realmente estudar um pouquinho sobre isso. E aí, uma coisa também que muita gente não gosta de ouvir é fazer e refazer, né? Então eu sugeriria assim, se você tá desenhando um pavão pela primeira vez, uma ave pela primeira vez, faz assim uns 5 pavões diferentes em uma tela, separado do seu desenho, e tenta pintar cada um de uma forma diferente, com um pincel diferente, uma cor diferente, e ver o que que você mais gosta. Então isso pode ser um trabalho um pouquinho chato, que você fica, eu não tô afim de fazer isso, mas vai ser isso que vai realmente ajudar, tá? E aí o que eu vejo no seu desenho também é que você usou, eu acho, o aerógrafo, né, na pintura da pele dessa menina. Você, tipo, não fez tanto aí luz e sombra, não tem tanta profundidade, porque os tons estão indo assim de um claro pro escuro, de um claro pro escuro, de um claro pro escuro. Tipo, não tem tanto detalhe, sabe? Então assim, não tenha medo de fazer traços um pouco mais fortes, com um pouquinho mais de precisão. Se você não gostar, você consegue desfazer, você consegue começar de novo. Então experimenta com isso, tá? Trazer um pouquinho mais de contraste de luz e sombra pro contorno do corpo dela. Você pode aumentar o streamline, que eu acho que as linhas estão um pouquinho, tipo, tremidas. E no cabelo dela, eu acho que isso não era pra ser uma franja, não sei, posso estar errada. Mas eu acho que você tá tentando fazer só uns fiozinhos aqui que aparece, tipo, na testa das pessoas, sabe? Você não precisa de fazer tanto, porque tá parecendo que é uma franja. Se era pra fazer uma franja, tudo bem, tranquilo. Você poderia ter feito mais fios na testa dela. Eu só achei que isso, sim, chamou um pouquinho de atenção, onde não necessariamente precisava. Mas eu gostei muito das cores e realmente, pra mim, esse desenho é a única coisa que precisava era de um pouquinho mais de pincel diferente, tá? E se você tiver usando aerógrafo ou pincel de pintura ou coisa assim, você não vai conseguir fazer textura, tá? Se você quiser fazer aí texturas, eu sugiro que você use os pincéis na aba de desenho do Procreate. Então, que vão ter vários pincéis diferentes. É desenho? Calma, deixa eu pegar aqui. Vai na aba aí de desenho do Procreate, que tem vários pincéis muito legais com muita textura. Então eu gosto muito do Oberon, do Eagle Hawk. Também na parte de pintura, eu gosto muito do Nico Row, do velho pincel seco. Gosto do Gouache, Terebentina. Você pode também olhar os pincéis artísticos. Então pega qualquer pincel aí que parece ter uma textura diferente. E a mesma coisa que eu falei, né, sobre o pavão. Você também pode, por exemplo, fazer o seu desenho, fazer o line art do seu desenho. Aí depois você vai e duplica o seu desenho várias vezes. E aí você vai e tenta pintar o seu desenho com diferentes pincéis pra ver o resultado. E aí não se preocupa tanto em, tipo, finalizar o desenho. Se preocupa mais em testar pincéis, em ficar mais confortável com os seus pincéis e entender mais como que essas ferramentas funcionam. O próximo desenho é do Ramon, que falou que teve muita dificuldade em fazer as mãos.
E também teve dificuldade em deixar os olhos parecidos e também em fazer o cabelo. E nesse momento você tá tentando melhorar a sua criação de cenários, também tempo. Me corrija aqui nos comentários se eu estiver enganada, mas eu acho que você tá demorando muito pra fazer os seus desenhos porque você está pintando os seus desenhos, como se fosse uma pintura tradicional. É isso que dá a impressão, porque eu não vejo você fazendo, eu não vejo nesse desenho, né, o rabisco, o esboço, line art, porque se você estiver tentando fazer um desenho mais realista, com pintura e não sei o que, toda essa luz e sombra que você domina bastante, realmente isso vai demorar mais. Se você tentar fazer um desenho mais de 2D, que nem eu, vai ser muito mais rápido. E você pode testar isso também. E aí a outra coisa também é que você não necessariamente precisa de finalizar todos os seus desenhos. Você não precisa de ter esse negócio de tipo, eu preciso de pintar, preciso de ficar perfeito. Cara, não. Principalmente se você estiver com um tempo limitado e se você não tá afim. Eu começo tanto desenho que eu não termino e tudo bem, sabe? Você não precisa de mostrar no Instagram, você não precisa de ter nenhuma pressão pra finalizar e ficar perfeito. Faça o desenho, faça o rabisco. Eu também sugiro pra você fazer estudos de gesto, então coloca aí um timer realmente de 20 minutos. Você tem 20 minutos pra trabalhar num desenho. Acabou o tempo, acabou o desenho. Ou então você também pode começar a tentar fazer os seus desenhos menores. Menor quando eu falo, tipo, não fazer tanto corpo, sabe? Tipo, focar em retrato, coisa assim. Coisas que vão demorar menos tempo. Vamos lá falar sobre as coisas que você teve dificuldade. Mãos. As mãos ficaram ótimas, ficaram um pouquinho grandes demais. Isso seria uma coisa muito fácil de você resolver na parte aí do esboço. Outra dica também, gente, de desenho. Uma coisa que seria legal também é você trabalhar com seus desenhos que nem uma fábrica. Ao invés de você fazer um desenho, começar um desenho e terminar esse desenho, você começa, sei lá, 4 desenhos. E aí você vai trabalhando 4 desenhos em etapas. Então você faz o esboço de 4 desenhos. Aí depois você limpa esse esboço e faz o contorno de 4 desenhos. E aí depois você vai na parte de pintura, depois na parte de sombra, na parte de finalização. Então, tendo vários trabalhos diferentes que você tá trabalhando, você não fica entediado, porque você, assim que você fica entediado, você pode ir pro outro. E você consegue terminar várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma outra dica aí, tá? Que é uma coisa também que eu faço, que eu tô trabalhando com várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Com essa parte também de trabalhando com vários trabalhos ao mesmo tempo, é bom porque se você... Muitas vezes, quando a gente termina um esboço, a gente não percebe coisas erradas. E a gente só percebe lá depois de muito tempo. Então, quando você termina um esboço, antes de você pintar, tira uns dias antes de você começar a pintar pra você voltar e ver se tem alguma coisa errada ou não e corrigir, tá? Porque eu acho que provavelmente você nem notou que o tamanho das mãos estava um pouquinho grande. Para os olhos ficarem mais parecidos, vira o seu canvas, trabalha no olho até ficar bom, vira o canvas de novo, se não tá bom, trabalha até ficar bom, vira de novo e vai ajustando dessa forma. Muitas vezes é o caso que simplesmente não dá certo. Aí eu vou, apago tudo, começo do zero. Começo com círculos e vou olhando, pego foto de referência de alguma modelo, de alguma atriz, de alguma pessoa que eu acho que, essa cara aqui é essa cara que eu quero. E eu vou fazendo um transplante de cara pro meu desenho, praticamente. Se não ficar bom, cara, não ficou bom, sabe? Não é todo desenho que vai ficar perfeito. A gente precisa de ter isso em mente também, que alguns desenhos simplesmente não vão ficar bons. E aí, por último, cabelo. Cabelo, eu vejo que você fez aí mechas, massa, só que a única coisa desse cabelo é que ele tá muito uniforme. Então o que eu faria é que dentro de cada mecha eu faria algumas linhazinhas pra definir alguns fios, não muitos, mas alguns, sabe? Então eu acho que esse cabelo tá bem andado, precisaria só de um pouquinho mais de tempo de paciência pra você trabalhar com ele, né, sabe? Então assim, uma coisa também que eu já falei, procura um artista que faz um cabelo massa, que você curte, estuda o cabelo desse artista, tenta copiar os desenhos dele ou dela, tenta copiar esses cabelos, assistir vídeos se essa pessoa tiver, ver os esboços, ver o tipo de pincel que essa pessoa usa. Então tudo isso pode ajudar. Não conseguir fazer cenários bons, vai assistir aquele meu vídeo de como desenhar cenários e contar histórias, quem está fazendo o que e onde. Não se preocupa em fazer um cenário extremamente detalhado, com perspectiva doida, que parece que sai um filme assim da Pixar. Não, cara, tenta fazer uma coisa que faz sentido pra aquele desenho, que passe aí as informações que você precisa de passar naquele desenho, que faça a sua história ter sentido. Você pode fazer só, sim, pode ser uma parede com um pôster, pode ser um bando de tijolinho, pode ser uma planta, pode ser só um design assim aleatório. Tipo, você pode até ver os meus desenhos no meu Instagram também, que ainda que eu faça cenário, alguns desenhos, uma coisa muito simples, que é só realmente pra dar um contexto pra aquela cena.
Vamos agora para o desenho da Emily Montanha. Ela teve dificuldade em fazer os peixes desse desenho e ela tá tentando melhorar o traço inconsistente. Ela disse que ela tem um traço diferente na arte tradicional. Normal, porque com a arte tradicional a gente tá muito mais limitado em relação aos nossos materiais, né, que a gente usa, do que em arte digital. A arte digital, basicamente, você consegue fazer tudo que você quiser na sua cabeça. Os peixes, eu vejo aí o que você tá falando, que você teve um pouquinho de dificuldade. Assim, eu acho que eles estão de boa, cara. Eu acho que você usou um pouquinho de desfoque gaussiano demais nesse desenho, nos peixes em si. Então ficou um pouquinho difícil de entender. E também porque a cor dele está exatamente o mesmo tom do cabelo dela, sabe? Então meio que mescla. Você podia ter colocado um pouquinho mais escuro, alguma coisa assim. Mas peixe, cara, vai ser realmente foto de referência. Tipo, não tenho nem como dar uma dica. A única coisa que eu falaria também é pra você prestar atenção nas escamas do peixe, na textura da pele do peixe. Você não precisa de fazer cada escama, né, desenhando e tudo mais. Tem pincel de fazer escama de peixe, sabe? Então você pode procurar aí, sei lá, e procura pincel aí de escama de peixe. Se você não encontrar, procura em inglês, né? Então vai no Google Tradutor, procura aí escama de peixe em inglês, aí depois coloca escama de peixe em inglês, Procreate brushes. E aí você vai encontrar pincéis pra isso, tá? A única coisa também que eu percebi é o olho dela, que eu vejo isso demais, que o rosto dela tá virado pro lado, mas o olho dela tá igualzinho esse daqui e tá saindo da cara, né? Então olha este olho. Então esse meu olho aqui, ó, ainda tá na mesma altura, só tá mais achatado e você ainda tá vendo a minha pele. Então o meu olho não tá pulando. Então falte reverência pra isso, tá? Não se preocupe com essa coisa de traço tradicional, de estilo, não sei o que. Cara, faça o que é que te faz mais feliz. E não fique tão, assim, preocupada em ter um traço consistente o tempo todo. Que se você quiser ficar assim, seu traço nunca vai melhorar, nunca vai evoluir, sua arte vai ficar estagnada. Então, eu sugiro e aconselho mudar o traço mais rapidamente, mais vezes possível, tá? E aí a última coisa que eu falaria também desse desenho é que ela tá embaixo da água, né? Mas a pele dela não parece que ela está embaixo da água. Porque os tons ainda estão como se ela estivesse na atmosfera. Porque água, se você estiver realmente embaixo da água, vai ter uma certa tonalidade. Então o que eu aconselho é que você coloque uma camada por cima de tudo, no modo de multiplicação. Ou então você pode testar em diferentes modos e coloca um tom frio, assim, tipo um azul quase cinza, quase nada, só pra meio que mesclar tudo e parecer que tá embaixo da água, sabe? Milena Ramalho disse que ela tem dificuldade em fazer as camadas, sombreamento, esboço do corpo e cenário. E ela falou que ela teve tanta dificuldade em fazer cenário que ela nem arriscou a fazer um, porque ela sabia que não ia dar certo. E ela teve dificuldade em fazer em escolher a paleta de cores, fazer acabamento e traço. Então assim, Milena, se você tá com dificuldade, se você acha que você não vai conseguir fazer cenário, você não vai conseguir fazer cenário, né? Você nunca vai aprender a fazer cenário se você não fizer um cenário. Então, pensa em desenhos. Os primeiros desenhos que você fez, provavelmente eles eram horríveis, né? Mas aí você continuou fazendo até sair uma coisa melhor. E vai ser da mesma forma com o cenário. E você não precisa, que nem eu falei antes, né? Ir direto assim, de tipo uma folha, um cenário em branco, um fundo em branco, para um fundo detalhado de um castelo medieval. Não, você pode começar adicionando uma flor aqui, sei lá, tipo, um banquinho aqui, você pode colocar o fundo colorido, apenas isso, você não precisa deixar em branco. Então você pode aos poucos colocar no pé na água e tal, pra você ver esse cenário, tá? O desenho em si, sombreamento, vai ser pegar foto de referência, tá? Porque eu acho que sim, o sombreamento tá muito bom da cintura pra cima. Mas o short e a perna, o short principalmente, parece que as pernas dela, a perna tá inchada, porque você fez esse negócio de, tipo, um gradiente circular, né? Então, toda vez que você faz esse negócio que é meio circular, parece que é tipo uma bola saindo, né? Então tem um pouquinho de cuidado com isso. O desenho em si ficou bom, tipo, o corpo tá tranquilo, mas realmente, assim, a perna que não ficou legal mesmo, sabe? Tipo, foi realmente por causa desse short, da forma como você pintou o short. E também porque o short tá vindo e aí meio que quebra um pouquinho a perna e tipo, vem aqui, parece que é um short de academia que tá apertado. Então não precisa de fazer isso, sabe?
deixa as roupinhas mais soltinhas, que fica mais legal. Eu acho que realmente o que vai te ajudar mais vai ser usar mais fotos de referência pra pose. Porque aí você vai conseguir pegar o ângulo certo pra face, porque parece que os olhos estão de frente, mas o nariz e a boca estão super de lado, então eles não estão combinando. Você vai conseguir pegar mais detalhes pra essa mão, que tá aqui apoiando no braço. Trabalhar também essa parte da roupa, né, do caimento da roupa. Próximo desenho da Isabela Peixoto, que ela teve dificuldade em desenhar o rosto dela de lado. E ela tá tentando melhorar a anatomia, perspectiva e cores. Ah, e também, né, a Milena falou sobre paleta de cores. Gente, paleta de cor, principalmente agora com o Procreate 5, 5x, é muito mais fácil de você escolher porque você pode adicionar gradiente de cor, né? Então se você não sabe como usar os gradientes, vão assistir aquele meu vídeo ali que eu postei semana passada, que é sobre o Procreate 5x, que eu explico como fazer isso. Eu já falei várias vezes, gente, paleta de cor pra mim é o site color.adobe.com. Copia minhas paletas diretamente dali e coloco. Ou então você vai no Pinterest, você procura paleta de cor, e aí você vê o que você gosta e usa aquilo. Pronto. Isabela teve dificuldade em fazer o rosto de lado, de novo, referência, tá? Eu amei o cavalo, cara, amei demais, porque cavalo é uma coisa difícil, você pegou uma pose difícil, que é um cavalo de frente, então achei isso muito legal. Essa coisa de perspectiva, como você tá fazendo um desenho de frente, realmente fica difícil você mostrar perspectiva. Seria um pouquinho mais fácil se tivesse todo mundo, tipo, de 3/4, né? Então pra isso seria realmente fotos de referência, pessoa num cavalo, e tentar desenhar isso. Mas eu achei que ficou muito legal. Você falou que teve dificuldade em fazer esse desenho, esse rosto de lado. O rosto não está de lado, o rosto está de frente. Então, ainda que estiver de lado, não parece estar de lado. Combinação de cor, eu acho que ficou legal. As cores. Aí, de novo, é usar as ferramentas de ajustes do Procreate, né? Das coisas de cor. Testar diferentes combinações de cores antes de você escolher aquela combinação e ir com aquela. Olhar paletas de cores e continuar desenhando. Eu acho que você tá no caminho certo pra sua arte, tá legal. Assim, você tá no caminho certo, tá? O Davi teve dificuldade em fazer a pose e ele tá tentando deixar os desenhos dele mais dinâmicos. Na hora que eu vi esse desenho, eu falei, como assim, cara? Esse desenho tá top. O desenho está top, Davi. Amei essas cores, tá parecendo assim um cartoon. E eu amei a textura, o pincel que você tá usando, que parece que aí é um marcador ou uma aquarela. Tá parecendo uma aquarela. Eu achei muito legal. E você falou que você tá tentando encontrar, né? Se você tá tentando decidir um nome, né? Se é Violeta ou Felicia. Gostei de Felicia. Esse desenho, cara, eu amei esse desenho, sério. Achei muito legal. E você falou que você tá tentando deixar o desenho mais dinâmico. E aí tá, a gente vai pra parte do corpo inteiro. Realmente, o desenho de corpo inteiro não ficou muito dinâmico, né? O desenho de metade do corpo ficou bem mais legal. A coisa que, assim, eu falaria pra você tentar deixar o desenho mais dinâmico é colocar essa pessoa em um cenário. Quem está fazendo o quê e onde, né? Então, por que ela tá em pé, com os pés pertinho do outro, assim como uma estátua? Tenta, assim, levanta da sua cadeira e tenta agir que nem essa menina estaria agindo. Como é que ela estaria, se ela estivesse apenas em pé, como é que ela estaria em pé? Ela estaria em pé realmente parecendo uma estátua? Ou ela estaria, tipo, curvada? Ou ela estaria, tipo, cruzando os braços? Qual é a expressão facial? Ela estaria, tipo, de boa? Ou ela estaria sorrindo? Ou ela estaria olhando alguma coisa? O que que é? E aí, nisso, coloca seu celular e se filma agindo dessa forma, atuando, e aí depois você consegue pausar o vídeo e desenhar já com uma foto de referência perfeita para o seu personagem. E aí, neste caso também, o desenho, você fez uma linha aqui, que eu acho que era pra ser a linha, não a linha do horizonte, mas pra delimitar aí um cenário, um chão, e essa linha tá muito, muito aguda. Porque da forma que você colocou essa linha, parecia que eu estou, assim, de cima, olhando de cima pra baixo. Só que a perspectiva dela não está assim, eu tô olhando meio, ela, tipo, praticamente de frente. Então eu teria apagado essa linha, não teria preocupado tanto em fazer essa sombra também, porque a sombra meio que cortou a composição do desenho. Então, assim, a primeira ficou top, a segunda versão ficou complicada. E você trabalhou bastante aí, principalmente o cabelo. Eu adorei o cabelo, a sombra, não sei o que. Mas aí quando eu vou na segunda foto, o pé, parece que não teve tanto cuidado com o pé, sabe? Parece que você foi assim, tipo, detalhes. Muito detalhe, menos detalhe, menos detalhe, menos detalhe. Não teve detalhe, nada de detalhe. Mas ficou muito legal. Vamos lá, estamos terminando. Esse vídeo ficou muito maior do que eu pensei que ia ficar. O último desenho é da Laura Diniz. Ela teve dificuldade em fazer o plano de fundo do desenho. E ela tá tentando melhorar realmente a pintura dela digital. Eu amei esse desenho, achei muito fofo, super outono, vibes. E vamos lá, vamos falar então sobre o que a primeira coisa que eu vejo
Primeira coisa que eu vejo é que ficou fofo. Depois eu vejo, perspectiva. O plano de fundo, a linha do horizonte não estaria aí no peito dela. Porque a gente tá vendo essa menina no olhar, nos olhos dela. Então, a linha do horizonte estaria mais em cima. E aí, as árvores, eu não teria feito elas exatamente em cima da linha do horizonte, porque senão elas estariam bem pequenininhas. O começo dessa árvore estaria, tipo, mais ou menos aqui, né? Então, a árvore tá daqui pra cima e a linha do horizonte tá aqui na linha do olho. Então, só esse tipo de coisa que aí pegar uma foto de referência de novo vai ajudar, tá? Só pra você realmente ver, tipo, de qual é. E aí, composição. Porque as abóboras estão assim, uma abóbora aqui, uma ali, uma aqui, uma ali. Faz a abóbora em duas. Procura foto aí de uma plantação de abóbora pra ver como é que as abóboras crescem realmente. Porque não é uma abóbora aqui, elas crescem, tipo, como se fosse um arbustozinho, sabe? Então, coloca um pouquinho um em cima do outro, porque aí parece realmente que você tem profundidade. E aí não precisa se preocupar tanto em fazer cada folha, que eu vejo que você realmente delimitou algumas folhas, não sei o que. Não. Se o foco é na menina, o foco é na menina. Não precisa usar linhas no fundo. Só pinta mesmo, tá? E aí, de novo, procure artistas que você gosta, que você tá tentando emular. Copia um ou dois desenhos desses artistas, tentando realmente chegar no resultado que essas pessoas chegaram. Porque aí vai te ajudar a entender como é que eles fazem esses fundos. E aí a última coisa é que o desenho eu achei que ficou muito top. A única coisa é que a anatomia tá um pouquinho torta, tipo, do tronco dela com os braços. Eu acho que os braços ficaram um pouco grandes demais. E aí, de novo, uma foto de referência teria ajudado nisso. E aí a última coisa é que tá à noite, tem uma luz vindo de trás pra frente. Então, a frente dela estaria mais escura. E aí os contornos estariam bem claros. Eu só vejo os contornos em claro. Eu não vejo que a frente dela tá mais escura. Então, eu teria realmente colocado aí uma camada por cima, no modo de multiplicação, pegado aí um tom, sei lá, um cinza avermelhado, ou um cinza azulado, ou um cinza, tipo, arroxoado, tipo, roxo, e pintado aí tudo, o corpo dela inteiro, e aí depois eu teria apagado na silhueta dela pra realmente deixar a luz passar por cima. E é isso, gente, o vídeo de hoje ficou enorme, porque eu falo demais, mas eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E, gente, de novo, sabe, assim, acho que eu preciso de fazer uma camiseta já com esse meu lema, que é use fotos de referência. Acho que seria a solução para todos os problemas. Mas é sério, gente, espero que essas dicas tenham ajudado, principalmente para os artistas que devem mandar os desenhos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestões, perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários. Pra galera que recebeu feedback, me fala também se esses feedbacks estão ajudando, se vocês tiverem qualquer pergunta mais específica, se eu não entendi alguma coisa também do seu desenho, deixa aqui embaixo que a gente pode continuar conversando sobre a arte de vocês. E pra quem não teve o seu desenho selecionado, não se preocupe, eu vi o seu desenho, tá bom? Eu vi o desenho de todo mundo, muita gente que me manda o desenho, eu vejo, principalmente quem responde que tá desenhando há pouco tempo. Você não precisa de feedback, você precisa de motivação. Então, vamos lá com a nossa frase motivacional do dia. A prática leva à perfeição. Aquela assim, né? Dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa que fala isso. Mas é verdade, gente. Vocês vão precisar de continuar fazendo prática. Então, continua assistindo os meus vídeos, continua desenhando. Não desista, tá? E é isso. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!